Nosso estudo de hoje responderá a duas perguntas. Existe revelação através de sonhos? Se existe, como eu posso interpretar os sonhos? Jeremias 23 diz, o profeta, 23 e 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta, e com as suas mentiras e leviandades faz errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. É muito comum as pessoas chegarem no privado e falar, Deus falou comigo através de sonho, Deus me mostrou em sonho, uma irmã teve um sonho comigo, minha mãe teve um sonho, irmão, o que significa esse sonho? E eu vejo as pessoas meio perdidas com esses acontecimentos. E à luz da Bíblia, à luz da ciência, aquela ciência que eu posso comprovar através da Bíblia, porque eu não posso aceitar tudo que a ciência me diz, principalmente quando não é uma coisa exata. Por exemplo, quando a ciência diz que 2 mais 2 é 4, eu não posso questionar isso. Existe ainda partes da matemática que podem questionar isso, mas 2 mais 2 é 4 de uma forma lógica, no raciocínio lógico não pode ser alterado. Mas quando eu tenho uma ciência que não é exata, por exemplo, psicologia, filosofia não é exata em muitos sentidos, e demais ciências, eu não posso pegar algo dessa ciência e aplicar como verdade na minha vida quando ela contraria a palavra de Deus. Quando eu sou cristão verdadeiro, eu ouço a palavra de Deus como minha verdade suprema. Mesmo que às vezes pareça contraditório, mas a palavra de Deus não nos deixa também seguir caminhos tortuosos quanto a crenças. E uma das crenças é a crença dos sonhos. Deus no Antigo Testamento, ele falava através de sonhos para muitas pessoas. Ele falou, por exemplo, para José, ele falou para o Jacó em sonhos, dando o sonho da escada, era um sonho da parte de Deus. Deus dá o sonho a José. Deus deu o sonho a Labão, para poder Labão não atacar José. Deus deu o sonho, inclusive, às pessoas como Nabucodonosor, e pessoas que não eram crentes, até o próprio faraó, que tem um sonho para que José interpretasse. Deus, às vezes, dava o sonho estrategicamente, dava para um rei, para que o rei causasse dúvida, e um servo dele, um servo de Deus, interpretasse, para colocar o servo de Deus em destaque. Geralmente eram sonhos relacionados à nação, a, ao segmento aí da história da salvação. Nabucodonosor, por exemplo, vai ver ter um sonho a respeito dos reinos da terra que governaram a terra, e é muito interessante isso, que o primeiro reino era o da Babilônia, depois ali o Medo-Persa, depois, se eu não me engano, Alexandre o Grande, o da Grécia, e vai ter o reino da Império Romano. Isso é muito bacana, porque Deus dá o sonho e revelou ao longo da história que houveram esses impérios mundiais que governaram o mundo, e aí ele vai dando uma sequência, isso é muito interessante. Sonhos verdadeiros, sonhos enviados por Deus, e que mudavam a história do ambiente que estava ali, outros mudaram a história da humanidade, não o sonho que mudou, mas revelava. E nós sabemos que Deus falou em sonhos, por exemplo, no Novo Testamento, com José, para salvar ali Jesus de Herodes, e mandando José ir embora para o Egito. E vemos que Deus se utilizou de sonhos para falar. Agora, a grande pergunta é, Deus fala em sonho hoje? Meus sonhos podem ser
colocado e alinhado com a palavra de Deus, é, nós entendemos o seguinte: Deus estava construindo a história do seu povo e conduzindo a humanidade e conduzindo as gerações que carregavam ali a descendência do Cristo. E em cada geração, Deus fazia a sua própria obra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quer dizer que Deus se manifestava a cada geração, que era da descendência ali, que geraria o Cristo. Então Deus foi fazendo isso até que chega em Jacó e tem 12 tribos, mas Deus ainda continuou conduzindo a tribo de Judá, e nós vamos ver na genealogia de Mateus, por exemplo, que Deus está conduzindo cada geração até chegar no Messias, como se fosse uma escada que está descendo, né? Então, Deus falou através de sonhos e ele estava construindo uma história, e essa história seria registrada, que hoje nós temos a Santa Bíblia, e hoje nós temos toda a revelação pronta. Então, veja, se um momento Deus não falar, Deus precisava falar em sonho para revelar algumas coisas, para falar ao coração de pessoas, ele deixou hoje a palavra de Deus, que é hoje a maior revelação que nós temos. Eu posso dizer que 99% do que nós precisamos ouvir de Deus está na própria Bíblia. Por isso, todo cristão deve ler a Bíblia toda, todo ano, para que você possa colher dali as promessas. Sempre que você tiver com necessidades financeiras, você tem o Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor e nada te faltará. E aí você faz uma reflexão e pergunta: será que o Senhor é meu pastor? Será que eu sou ovelha desse pastor? Será que eu obedeço a esse pastor? Porque se você está em desobediência a esse pastor, você não é ovelha desse pastor. Esse salmo ele não serve como promessa para você. Você está em perigo, alguém lhe perseguindo, você lê o Salmo 91 e está lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, caiu mil à sua direita e 10 mil à sua esquerda, você não será atingido. Isso é verdade para a vida do cristão verdadeiro. Mas se você não anda de acordo com a palavra de Deus, você não tem essa proteção. Essa proteção ela não está sobre a sua vida. Isso não é uma proteção que Deus dá para todo mundo. Deus dá uma proteção geral para todo mundo, senão o mundo seria um caos. Mas tem proteções específicas que Deus dá para pessoas específicas. Senão não teria tantos crimes, tantas barbaridades no mundo. Então, o grande erro das pessoas é não ler a Bíblia e achar que a Bíblia, tudo que está escrito é para todo mundo, porque Deus é bonzinho, é o Papai Noel que vai dar para todo mundo. Não. A Bíblia sempre colocou isso, que existe diferença entre justos e injustos, entre quem serve a Deus e quem não serve. Os justos também passam aflição, também está escrito na Bíblia, mas Deus as livra de todas. Nós vimos os mártires cristãos que morriam por causa do Evangelho e nos perguntamos por que Deus não defendeu eles. Porque a vida humana não é o que é tão importante para Deus. Quando nós olhamos para uma doença em nós, para uma doença em nossos parentes e vemos essa situação ela é triste para nós, para Deus não muda nada. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, para Deus está todos vivos, ninguém morre para Deus, então Deus não perde ninguém. Quem perde somos nós. Então, o que acontece? Nós temos essa ideia errada e, por não lermos a Bíblia, não conhecemos as promessas de Deus. Porque se nós conhecêssemos, nós íamos ter a palavra de correção. E de tanto ler a Bíblia, depois de 10, 15, 20 vezes que você lesse a Bíblia, vai estar na sua mente todas as palavras que você precisa. No momento mais difícil da sua vida, o Espírito Santo vai manifestar uma palavra em você mesmo. Às vezes ele manifesta na igreja através de uma revelação. Hoje, por exemplo, esse fato de sonhos, com certeza alguém está precisando ouvir essa palavra no grupo e Deus, pela sua imensa misericórdia, fez nós sair de uma roda que não tinha nada a ver com sonho, que eu nem imaginava na vida em pregar essa palavra, nem lembrava que essa palavra existia. Porque apesar de ler a Bíblia, tentar ler muito, a gente não lembra de tudo. Eu nem lembrava que essa palavra existia na Bíblia, mas Deus tomou um caminho e traz essa palavra para os grupos, e talvez você compartilhe para outras pessoas, e vai chegar em tantas pessoas que a gente nem imagina. Então, 99% da revelação
Está na Bíblia. A Bíblia diz: Eu sou o Deus que te sara. Então, se eu estou doente, eu tenho que buscar esse Deus e confiar nele. Porque a Bíblia é um livro que desperta a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nada melhor do que ouvir através da Bíblia, das pregações, da palavra de Deus. Mas não respondemos a pergunta ainda. Deus fala ainda em sonhos? Veja, Deus falou no Antigo Testamento e começa o Novo Testamento falando em sonhos. Deus prometeu em Pentecostes derramar do seu Espírito sobre toda a carne e nos dá inspiração divina. Se eu creio que Deus pode me inspirar uma palavra através de um pensamento, eu estou aqui e senti a necessidade de pregar nessa palavra, então eu acredito que é inspiração de Deus. E se eu sinto que esse pensamento foi inspiração de Deus, o que é um sonho? Um pensamento de uma pessoa que dorme. Quando você está acordado, você tem pensamentos que até você controla e você guia esses pensamentos. E de repente agora você pode ir para qualquer lugar que você quiser através de seus pensamentos. Então, quando me vem um pensamento forte a respeito da palavra de Deus, que eu tenho que pregar sobre o assunto, eu digo que Deus interferiu nos meus pensamentos e me deu uma inspiração. Mas o que são os sonhos? Pensamentos de quem está dormindo. Só que agora nós vamos entrar num terreno perigoso. Por quê? Porque os sonhos, a maioria dos nossos sonhos, já foi comprovado através de estudos e de relatos, e a maioria dos nossos sonhos são pensamentos relacionados às coisas da noite anterior, que nós ouvimos, uma palavra, um objeto que você viu. E isso desperta, claro, uma ligação com o seu passado, com a sua infância, com imagens remotas que está na sua mente. Então, 99% dos sonhos, basicamente eu diria isso, que eu estou usando um termo aqui, que é meio que usando de um exagero para não tem como a gente mensurar isso, fazer uma pesquisa, mas a maioria dos nossos sonhos eles são apenas coisas da nossa mente, apenas pensamentos que nós não controlamos, que aí é que está o perigo, porque se acordado eu posso ter um certo controle dos meus pensamentos, quando eu durmo eu não tenho. A psicologia, e não estamos dizendo que a psicologia seja toda verdadeira, mas a psicologia descobriu que tem o quê? Os desejos, são os instintos. Então você tem o desejo de roubar, de matar, de adulterar, de se prostituir, de comer alguma coisa que ele é proibida, de ir num lugar que lhe proibiram, de fazer alguma coisa. E em contrapartida você tem as regras sociais, que chama do superego, que é aqueles valores que você aprendeu, não mate, não roube, não faça isso é feio, isso é errado. E essas coisas elas se contrapõem dentro de você. Você sente a vontade de adulterar e vem uma mensagem que diz, não adultere, isso é pecado, isso é errado, você vai para o inferno. Então essas duas forças duelam dentro de você. Paulo chama de luta da carne contra o espírito. Lembre que a luta não é contra o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus sempre vence, é contra o seu próprio Espírito. Mas nós sabemos que Paulo relata essa luta desses extremos, e a psicologia vai chamar isso de id, que é a parte instintiva, os desejos, e o superego, que é os valores. Então, quando você está acordado, você tem essas duas forças que nem sempre elas se equilibram. Às vezes você acaba fazendo uma coisa errada, mata alguém, você se prostitui, você faz o errado, porque significa que a outra força foi mais fraca. E às vezes você consegue equilibrar, você consegue vencer o adultério, às vezes você consegue manter um equilíbrio que nenhum lado nem o outro sai também, sobressai muito. Então, às vezes, diante de uma briga, de uma confusão, você vai para casa, um raciocínio de que é melhor fugir do que enfrentar o perigo. Então, acordado, você tem essas forças. Quando você dorme, o superego, que seria esses valores, perde um pouco da sua força. E seu instinto, que é seus desejos interiores, ele tem mais capacidade de agir. Porque você está dormindo, você perdeu o controle ali meio que da razão. Por isso que você sonha caindo, você sonha que é o super-homem. De repente você sonha praticando um ato sexual feio, que você tem vergonha, matando alguém, xingando o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, e às vezes em sonhos você faz coisas que você fica assustado. Mas pasme, boa parte do que nós sonhamos
são desejos escondidos. Por mais feio que seja, não estou dizendo que são todos, porque não estou afirmando que é uma ciência exata, não. Psicologia ela não é uma ciência exata. Mas tem base bíblica isso? Tem. Deus, quando está ali na Torre de Babel, Deus vai dizer para o povo o seguinte: o coração desse povo é mau desde a sua infância. Em Jeremias mesmo vai dizer: o coração do homem é enganoso. Então, eu entendo que tem base bíblica para mim aceitar, às vezes, algumas coisas científicas. Então, o que acontece? Você, às vezes, o seu sonho é geralmente seus desejos, ou desejos reprimidos, que você reprime conscientemente acordado, porque é vergonhoso, mas que dormindo você solta eles e libera eles. Então, basicamente, os sonhos são isso. Muitas pessoas dizem: o diabo colocou um sonho na minha cabeça. Às vezes é desejo seu reprimido. Você reprime isso. O que Satanás pode fazer? Conhecendo de psicologia e talvez por uma influência espiritual, ele pode estimular esses sonhos, sim. Às vezes isso já existe dentro de você. Um desejo por uma mulher casada, um desejo de roubar, um desejo de matar. E aí, durante o dia, Satanás faz que você veja alguma cena, e essa cena vai despertar um raciocínio. Então, Satanás, com certeza, sabe qual é o tempo, o horário, a forma, o tamanho do objeto que vai interferir nisso. E ele também, com certeza, age na infância das crianças através de desenho animado, da cultura, da música, da arte, já colocando essas maldades na mente das crianças, para que lá na vida adolescente, na vida adulta, ele possa despertar, às vezes, através de sonho, o que chamamos de gatilho mental. Você vê um objeto, aquele objeto, ele lembra muitas coisas e te faz muito mal. Minha tia tinha um bar quando eu era criança, minha tia tinha um bar. E eu ia para esse bar brincar. Então, enquanto ela atendia o pessoal no balcão em pé, era um quiosque, e eu ficava embaixo brincando com as tampinhas de bebida. Eu pegava as garrafas vazias de bebida, que sempre sobrava um pouquinho ali, e as tampinhas eram um copo, e as garrafas eram minhas garrafas de bebida. Eu brincava de bar, porque criança tem muito assim a capacidade de imitar o que está à sua volta. Então eu brincava ali de bar, às vezes misturava algumas bebidas, às vezes bebia escondido, às vezes já não tinha mais álcool de tanto abrir, tirava aquela, uma espécie de bola de gude que a gente chama de bila ali, que a gente brincava, também eu pegava uma faquinha ali, tirava, e de tanto viver em bar e sentir o cheiro de bebidas e de cerveja, toda vez que eu sinto esse cheiro, me traz lembranças da minha infância. Por quê? Porque esse cheiro são gatilhos, dispara em mim uma memória muito antiga, que eu lembro das comidas que ela servia, da cebola que ela botava nos bifes que ela fazia para o pessoal, eu lembro de tudo. Então eu brincava ali e isso me disparava gatilhos mentais. Então Satanás com certeza sabe disparar esses gatilhos mentais em você, e você corre o risco quando vai para o TikTok, para uma rede social que tem muita mulher se rebolando, homem mal vestido. Então você está indo de encontro aos pratos de Satanás, realmente, porque ele prepara isso e ele tem suas ações psicológicas. Não é à toa que Satanás atua na cultura, não é à toa que ele tem tanto foco nas crianças. Veja os desenhos animados, as séries hoje. Você está assistindo uma série, eu gosto, por exemplo, de assistir alguns filmes medieval, quando eu estudo alguns textos bíblicos ou da história da igreja, mas quando fui ver algumas séries medievais, eu observei todas as séries têm incesto. É um tio que quer estar se relacionando com a sobrinha, é a mãe que assedia o filho, é o filho que se interessa pela mãe. É sempre uma história de incesto, porque Satanás quer despertar esses sentimentos nas pessoas para que eles destruam as famílias. Então, grupos políticos, pessoas estão envolvidas criando desenhos animados, filmes, sempre sugerindo de uma forma que influencia a pessoa. Esses dias vi a história de uma mulher que ela grava filmes pornográficos e o próprio filho filma. Tava um link e a pessoa comentando o link embaixo, eu li e é absurdo. Mas isso está acontecendo simultaneamente. É jornais abordando o assunto, é novelas, é grupos de WhatsApp. A gente evangeliza em muito grupo e vai abrir um vídeo, às vezes o vídeo é falando desse assunto ou é uma cena desse assunto. Então,
Satanás sabe dessas coisas, dispara gatilhos mentais para que isso aconteça. Então, o sonho, basicamente, são ou desejos reprimidos ou lembranças acionadas através de gatilhos mentais. Geralmente observou que era da noite anterior. Pode acontecer que você sonhe uma coisa que você viu há 2, 3, 4 dias atrás, mas a maioria dos sonhos, se você for observar, você viu um objeto relacionado àquilo, alguém falou na noite, você viu num filme, alguém fala a palavra fogo, no outro dia você sonha com fogo. E existem livros a esse respeito e é interessante ver também. Então, o que acontece? 99% desses sonhos são coisas da nossa própria mente. Você está falando sobre o seu namorado e você tem um sonho que o seu namorado casa com você e você já acha que é revelação de Deus, porque no fundo isso é um desejo seu. Então, sonhos são desejos, são pensamentos dormindo, são desejos às vezes reprimidos ou são desejos e lembranças. Então você vai ter sonhos relacionados a coisas que você falou, a um objeto que você viu e associações meio complexas, que às vezes associa alguma coisa do presente com algo do passado. Você sonha com o super-homem, depois você é o super-homem. Você sonha que alguém tem um rosto de um jeito e daqui a pouco o rosto da pessoa muda e o corpo é diferente. Então essas associações estão dentro de você. Normalmente acontece dentro de você. Então eu devo me guiar por sonhos? Muito cuidado, porque como eu falei, 99% é pura coisa interna sua. Ou é um desejo que você reprime com vergonha, ou é um desejo seu que você quer muito, ou é alguma coisa que você viu, ativou uma memória antiga com um gatilho mental. Então, tendo em vista isso, Deus ainda fala em sonho? Nós podemos responder o seguinte: Deus falou no passado, falou no Velho Testamento, falou no Novo e poderia falar atualmente. Como Deus se utilizou dos sonhos das pessoas? Nós vamos ver que quando Deus fala, por exemplo, com José nos seus sonhos, ele usa, claro que o ambiente ali que José vendia, os molhos de palha, ali, de trigo dos irmãos, se ajoelha diante dos molhos dele. Talvez fosse um desejo de José governar de certa forma os irmãos, de forma reprimida ou não, mas que Deus tinha esse projeto na vida dele. Deus revela para ele utilizando o meio que ele vive. Veja que Deus também vai se utilizar do meio que você vive. Você vai ter sonhos a respeito de coisas que você viveu, disparado por gatilhos mentais, e Deus vai fazer você ter esses determinados sonhos a respeito da sua realidade. Geralmente, os sonhos, eles usam coisas da sua realidade. Quando nós vemos o sonho de Faraó, o sonho de Faraó também foi sonhos relacionados à sua realidade, são trigos e vacas, ou seja, eram coisas que Faraó convivia e que podia entender facilmente. Deus desse sonho, por quê? Porque é um sonho que nós podemos entender até hoje. Todo mundo sabe o que é trigo, todo mundo sabe o que é vaca, né? Espigas de milho e essas coisas. Quando nós vemos o sonho de Nabucodonosor, era um sonho relacionado ao que ele vivia, estátua, que era o que ele construiu, ele tinha uma parte de ouro, e aí o mistério de Deus, que Deus acrescentou coisas que, apesar de ser a sua realidade, Deus mostrou que esse sonho era sobrenatural. Porque tinha uma parte que era de ouro, uma parte era de bronze, uma parte era de ferro, uma parte era de misturado com barro. Então, Deus vai acrescentando nesses sonhos uma certa anormalidade que é algo sobrenatural. No sonho de José, ele tem uma sequência em que se curvam diante dele. No sonho de Faraó, você vai ver que Deus acrescenta isso e depois na explicação, até porque é maravilhoso a forma que Daniel vai revelar ali o segredo de Nabucodonosor. Nós vamos ver que o sonho de Labão foi um sonho de prevenção de Deus, mas Deus sempre vê a sua realidade. O sonho de Jacó, quando está indo para Betel, da escada, ela tinha a ver com Cristo, ela tinha a ver com a salvação, ela tinha a ver com a vida pessoal dele também. Nós vamos ver que ele usa a realidade dele
e às vezes acrescenta alguns itens que parece que não estava ali, mas talvez fosse também da realidade dele. Então, nós vemos, por exemplo, Jacó falando de outro sonho que ele vê as ovelhas se reproduzindo e dando malhadas e salpicadas, e o anjo avisando para ele também sonho relacionado à sua realidade. Então nós entendemos o seguinte: José, esposo de Maria, pai de Jesus, também vai ter um sonho já de um anjo falando com ele e pedindo para que ele fosse para o Egito. Então, o que acontece? Deus também falou dentro da realidade da própria pessoa, usando objetos e cenas da sua própria realidade. Então, se de um lado eu tenho sonhos que são fictícios, que são apenas coisas da minha mente, mas que são a respeito da realidade, Deus também utiliza coisas da sua realidade, mas Deus pode dar alguma coisa fora da realidade também, algo sobrenatural que a pessoa nunca nem viu. Então, Deus pode fazer isso, até porque Deus não deixou de falar. Qual a diferença de Deus me inspirar uma palavra? Porque eu vi um pastor dizer que Deus não fazia mais isso. Deus não revelava mais em sonho. Mas preste atenção, se Deus interfere num pensamento meu acordado, me dando uma inspiração para a palavra, Deus pode me interferir num pensamento dormindo, que é o sonho. Que o sonho nada mais é do que um pensamento quando eu estou dormindo. Então, se eu negar um, eu tenho que negar o outro. Se eu dizer que Deus não fala mais em sonhos, eu tenho que dizer que minha inspiração da palavra, ou a inspiração de outras palavras, também não é de Deus. É coisa da minha mente, é apenas um pensamento ali que invadiu a minha mente, é coisa. Aí eu tenho que explicar psicologicamente. Então, às vezes a gente vê pastores porque estão defendendo uma tese ou combatendo determinados grupos religiosos, segundo eles, eles querem combater os falsos profetas, e é bom, mas às vezes eles exageram. Para combater os falsos profetas, eles usam argumentos tão fortes que destrói até os argumentos verdadeiros da palavra de Deus. Então, se Deus pode me inspirar, tocar no meu coração, vem a minha lembrança, uma passagem, e hoje, vendo essa passagem, eu senti que eu tinha que pregar e eu sei que pessoas estão precisando ouvir, eu tenho que pensar que durante o sonho Deus pode fazer a mesma coisa, e durante o sonho Deus pode criar imagem, associar a imagem e fazer a seu bel prazer. Outra coisa é se Deus pode fazer, se eu posso ter meus sonhos soltos, Satanás também pode fazer. Então eu posso dizer que meus sonhos, a maioria são meus, porque são coisas da minha mente, e eu devo descartá-los. Podem ser de Satanás e podem ser de Deus. Como que eu analiso isso? Para mim analisar que um sonho é da parte de Deus, eu tenho que entender qual é a finalidade desse sonho. Eu não posso pegar todos os sonhos e achar que é resposta de Deus. Certa vez uma moça queria namorar um rapaz e perguntou: Deus, é da vontade de Deus que eu namore esse rapaz? Se for da vontade, faça ele ligar para mim. Então, ficar lá, curtindo o vídeo dele, fazendo coisa dele, tá, estimulando para ver se ele ligar. Quando ele ligava para ela, ele dizia: ó, Deus revelou, Deus mostrou. Não, isso aí é ir de encontro ao perigo. Uma coisa tem que ter provas. Veja, Gideão, um anjo aparece a ele, faz uma promessa, faz um milagre ali na frente dele, e ele ainda vai pedir confirmação para ver se era da vontade de Deus. Ou seja, se eu tenho que confirmar a visita de um anjo, eu tenho que confirmar um sonho muito mais. Uma profecia muito mais ainda, que a profecia também é perigosa. Está cheio de falsos profetas dizendo coisas que vêm à sua mente. Às vezes a inspiração é satânica, às vezes é coisa da sua mente, e a maioria é coisa da mente. Às vezes a pessoa está até passando por um processo de psicológico grave, ela está surtando psicologicamente, é uma psicose que ela acha que é um profeta, que Deus está falando com ela, e às vezes é um estado de loucura e ela sai dando profetadas e as pessoas acreditando nessas pessoas. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Agora, acreditar que Deus também não faz mais é um absurdo, porque Deus fez isso ao longo da história. Inclusive, tinha o dom de profecias na nova igreja. Existe a divisão aí da igreja reformada com a igreja pentecostal, neopentecostal, e umas não acreditam em umas coisas, outros não acreditam no outro. Mas o problema é que nós vemos exagero das duas partes. Se de um lado nós vemos os que se dizem profeta profetizar todo segundo, mais do que Elias, mais do que todo mundo, exagerando, mentindo e às vezes se enganando. Às vezes tem pessoas que estão até enganadas, achando que a mensagem é de Deus.
Nós também temos o extremo, que são aquelas pessoas que não acreditam em nada. Tem pessoas que a palavra dele, a análise dele teológica é uma maravilha. Você vai ver uma pregação da pessoa, é uma maravilha, mas às vezes falta vida na pregação. Eles matam a pregação, porque é uma pregação que eles pregam e depois pregam contra a pregação. Então não pode ser assim também. Deus não deixou de falar. Então o que acontece? Deus com certeza pode falar através de sonhos. Se ele fala através do meu pensamento, introduz no meu pensamento a revelação de uma palavra, ele pode introduzir no meu pensamento dormindo, que é um sonho, e aí ele trabalha imagens e uma série de coisas. Então, não tem como, logicamente, se eu cancelar uma coisa, eu teria que cancelar a outra. Então, seria contraditório. Agora, não posso dizer que eu tenho uma revelação. Talvez durante a sua vida toda, você vai ter aí duas, três revelações através de sonhos. Se é que você tem uma ligação com Deus e Deus tem um objetivo através desses sonhos, que também não é sonho, eu devo jogar na Mega Sena, eu sonhei com um bicho. Não, não é isso que Deus vai te revelar. Deus vai te revelar coisas ou a respeito da sua obra, ou talvez até da sua vida espiritual, material. Deus pode fazer isso. Deus fez para Jacó, mostrando que as ovelhas dele iam se reproduzir, que ele ia ficar rico. Mas Deus vai dar todo de um sonho, porque nós sonhamos todos os dias. Quando nós sonhamos, nós estamos num estado inconsciente, que esse inconsciente está livre. Quando nós acordamos, a tendência é nós esquecermos desse sonho. O estudo mostrou, e todo mundo pode comprovar isso, que geralmente assim que a gente acorda, a gente vai lembrando dos sonhos. À medida que o dia vai passando, a gente vai esquecendo dos sonhos. Então, é interessante. Uma coisa interessante é que se Deus der um sonho, ele vai fazer você lembrar do sonho. Agora, todo sonho que eu lembro é de Deus? Não. Lembre, a maioria dos seus sonhos são coisas da sua mente, ou são desejos reprimidos, ou são desejos seus, ou são coisas disparadas por gatilhos mentais. Mas tem ainda os sonhos dados por Satanás. Então, tirando todos esses, aí sobra o de Deus, que pode ser que Deus fale. Mas Deus vai falar todo dia, toda semana com você? Não. Deus talvez fale uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos, se for necessário. Mas Deus fala com você toda vez que você vai na igreja através da palavra. Toda vez Deus vai falar com você. Se você abrir os ouvidos, ficar atento à voz de Deus, Deus vai falar através da palavra. Se você ler a Bíblia todo dia, e de preferência ela toda para você ter uma sequência, você vai ouvir a voz de Deus todo dia. Todo dia ele vai falar com você. Tem ministrações especiais que Deus fala, você lê a Bíblia, Deus está falando com você, porque ali são promessas ou mandamentos, ensinamentos, então isso é constante. Toda vez que você ouvir não roube, Deus está falando com você, não é para roubar. É a voz de Deus, toda vez, não precisa. Se você ler 100 vezes, 100 vezes, Deus vai dizer não roube. Agora, se você ler uma palavra que diz é da minha vontade, já pode não ser ali. Naquele instante, veja, Satanás tentou Jesus com a palavra. Ou seja, a palavra de Deus também, no momento errado, às vezes pode não ser a palavra de Deus. Satanás diz, está escrito, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, mas está escrito, nem só de pão vive o homem. Ou seja, a palavra para o momento ali era não só de pão vive o homem, não é transformar a pedra em pão. Então, nós erramos também quando nós interpretamos a palavra sem uma análise completa. Não roube é sempre não roube. Agora vai, que eu serei contigo, nem é sempre a palavra correta. Mas essas palavras que são sempre Deus falando conosco, não roube, não mate, não adultere, ela, né, nós falamos até a questão de não matar, é aquela morte que nós podemos evitar, não é quando alguém chega para matar a sua família, você tem o direito de defender. Mas veja que essas palavras, elas são sempre palavras que eu devo obedecer. E é sempre Deus falando comigo. Agora, tem outras palavras que não é sempre Deus falando comigo. É uma palavra que pode ser ou não Deus falando comigo, mas Deus, quando não fala comigo diretamente, ele fala indiretamente. Se ele diz para vai que eu serei contigo, eu penso, não, não é para mim agora, mas eu tenho um Deus que nos momentos que eu precisar, ele
será comigo. No significado, não é exatamente a palavra para o momento, mas a significância pode ser para o futuro. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma palavra verdadeira. Só que às vezes está te faltando alguma coisa. Deus deixou de estar com você. Se você não está numa vida de pecado, se você está alinhado com Deus, essa palavra é válida. Às vezes o momento que você está passando é um momento que é de outra palavra. Qual é a outra palavra? No mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, eu venci o mundo. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. O justo passa por aflições, mas Deus as livra de todo. Então, essa também é a palavra. Então, por isso que às vezes o cristão entra em contradição, porque ele ouve uma palavra, não encaixa com a outra, porque ele não conhece essa outra. Por isso, o perigo de ler passagens repetidas, sem sentido. Você tem que ler um livro todo. Você tem que ler Gênesis todo, Êxodo todo, Levítico, Número, Deuteronômio, porque primeiro esses são os livros mais básicos da Bíblia. Aí depois é que você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, para você entender, mas o ideal é você ler a Bíblia toda. Então, a partir do momento que eu acredito que Deus interfere nos meus pensamentos para me revelar a palavra, eu tenho que crer que Deus pode interferir nos meus sonhos. Mas o seguinte, Deus, na palavra, ele pode me despertar. Por exemplo, eu estou lendo um texto, às vezes parte daquele texto fala algo comigo. Tem algo que acontece ali que você percebe que não é natural. Por exemplo, eu estava passando uma aflição, criaram uma lei que me prejudicava em alguma coisa. Eu tinha feito um curso técnico e essa lei me prejudicava. E o que que acontece? Lendo a passagem ali de Esther, no livro de Esther, eu li a passagem que a forca que fizeram para Mardoqueu foi enforcada a mão. E eu entendi que o Espírito Santo me ministrou que aquela lei que era contrária a mim ia me beneficiar, ia prejudicar quem criou. Então, eu fiquei assim, dizendo, será possível? Porque a lei já tinha sido aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado e estava esperando só a sanção presidencial na época. No final das contas, a lei não foi sancionada, ou seja, ela foi cancelada. Com o alarme nacional, divulgou mais e acabou que aquilo beneficiou a gente. Então, era um curso técnico, e com isso o que acontece? Eu entendi que foi para mim. Eu estava numa prova difícil, estava durante a palavra, às vezes Deus faz isso, por isso é importante ficar atento à palavra. Às vezes durante a palavra tem um trechinho ali que parece que salta do texto e ministra a sua vida, o que o Espírito Santo faz. Então, se eu acredito que o Espírito Santo faz isso durante a palavra, de forma consciente, ele pode fazer durante o sonho de forma inconsciente. Mas como interpretar esse sonho? Se eu tenho um sonho, eu devo ver a necessidade, ver a análise do sonho. Eu lembrei do sonho todo. Esse sonho ele não tem nada de profano. Esse sonho todo ele se encaixa dentro da palavra de Deus e eu vou orar sobre esse sonho. Deus, esse sonho é da tua vontade. Eu não vou sair contando no outro dia, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não. Detalhe, esse sonho não pode contrariar a palavra de Deus. Você sonhou que vai casar com um homem, aí o homem é casado, a mulher é casada. Ou você sonhou que vai casar com uma pessoa, essa pessoa está separada e talvez Deus quer que a pessoa volte com o marido. Sonhou que vai te dar um bem, esse bem vai te trazer proveito. Você vai fazer uma análise lógica dentro da palavra de Deus. Se ela se encaixar dentro da palavra de Deus, aí você vai orar para ver se Deus é um sonho de Deus e vai pedir sinais de Deus e Deus vai te dar. E não vai ser sinais fáceis demais. Quando Gideão pede um sinal, Gideão pediu um sinal que tivesse orvalho em todo canto e mais o que o algodão tivesse sem orvalho, a lã. Depois ele pediu que tivesse orvalho só na lã em volta, ou seja, ele pediu uma coisa que logicamente não aconteceria. Tem um pregador que escreveu um livro, e é muito bom a gente falar disso, que a gente não deve ser extremista. Eu leio, por exemplo, muito, procuro muito a teologia reformada, eles têm estudos maravilhosos, os batistas, os presbiterianos, e é maravilhoso. Eu acho que hoje quem tem a melhor teologia com o pé no chão são eles. Mas esse pé no chão às vezes deixa um certo pessimismo na teologia. Quando eu vou para a teologia pentecostal, eu acho ela maravilhosa, porque ela tem algo de espiritual demais. Mas quando espiritualiza demais, que é muito comum os pentecostais espiritualizar, sai da lógica bíblica, então você se perde.
tudo é profecia, tudo é revelação, não pode ser assim. Quando eu vou para a teologia neopentecostal, essa teologia neopentecostal ela me dá direito a tudo. Eu vou ficar rico, eu vou fazer isso, eu vou curar, vou prosperar. E não sei se às vezes por questões do pregador não conhecer, eles não falam do pecado. Às vezes a pessoa está em adultério, ele quer orar para a cura da pessoa sem resolver o problema do adultério da pessoa. Então, existe extremismo em tudo. E eu acho que o meio termo é a melhor coisa. Você colher aquilo que é mais saudável, mais bíblico e mais verdadeiro. Então, eu leio teologia reformada, eu leio teologia pentecostal e leio, sou de uma igreja pentecostal, e leio teologia neopentecostal também. Tem um livro que é de um neopentecostal muito famoso e ele é polêmico, por exemplo. Assistir os vídeos dele, às vezes eu fico com dúvidas, porque essas coisas de jogar paletó, gente cair, gente rir, tremer, eu fico meio suspeito com essas coisas. Não sou de criticar, porque a gente, a não ser que Deus me dê uma guia para isso, mas eu fico com o pé atrás, eu não sigo essa linha de raciocínio. Mas tem um livro dele, que é Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, é Kenneth Hagin, e ele fala uma coisa interessante. Eu não estou dizendo que todo o livro é verdadeiro, não estou dizendo que a teologia dele toda é verdadeira, estou dizendo que a parte desse trecho é muito bacana. E ele diz o seguinte, que quando Deus quer falar alguma coisa a nós, ele ministra o nosso espírito, e nosso espírito ministra para nós através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, das reações do nosso corpo. Então é uma comunicação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Então, na inspiração da palavra, seria isso. Deus ministra o nosso espírito, e o nosso espírito ministra através da nossa mente, traz a nossa consciência, e o sonho também seria isso. Então, parece interessante essa história, parece mais viável. Ele tem uma passagem que ele fala muito que é o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então é isso, nosso espírito é uma pequena lâmpada de Deus, onde Deus se manifesta. E com isso nós entendemos que Deus fala através de nós, e como Deus é espírito, ele fala ao nosso espírito. É muito mais fácil você crer nessa relação, né? E o apóstolo Paulo diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós entendemos que é mais fácil, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, claro que toda ação humana deve ser espiritual a partir do seu espírito. Então, é seu espírito que deve estar transformado. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do espírito não herdará o reino dos céus. Então, esse novo nascimento do espírito é em Cristo Jesus, por meio da fé, pela obra do Espírito Santo, faz com que nosso espírito tenha uma comunicação maior com o reino dos céus. Então, o cristão que está ligado aos céus, ele passa a ter um certo de sexto sentido, oitavo sentido, seja como você queira acreditar, e aí isso vem através de intuições, de pensamentos e de sonhos, de revelações, e pode acontecer todas as coisas. Mas todos esses dons espirituais não saem se manifestando toda hora. Tem pregador que ele põe a mão na cabeça de alguém e já fala um monte de profecia, e às vezes a maioria é mentira. Normalmente, 99% eu posso dizer para você que é pura mentira. É o caso que eu conto da irmã que estava em pecado. Deixou o marido para viver com o homem. Ela fez macumba, ela largou a igreja e fez macumba para conquistar esse homem. Aí as filhas dela do primeiro casamento vivia toda complicada. Uma estava se envolvendo com mulher, a outra se envolveu com um rapaz que era gay. O rapaz largou ela para viver com um homem, ela estava sofrendo. O marido queria botar as filhas para fora de casa, ela já estava pensando em botar as filhas, ela sofrendo, angustiada, veio pedir oração. E ela foi numa profeta, e a profeta disse: Ó, Deus me mostrou que você vinha aqui. É tremendo isso. Aí eu disse: o que é que Deus falou para mim? Não, Deus disse que você resolva a sua vida. Só isso, meu irmão. O Deus onisciente só isso, e não reclamou do pecado do passado dela, do ritual de macumba que ela fez, não questionou ela, não colocou ela nos eixos, ou seja, não tem sentido certas profecias. A própria pessoa que recebe a profecia não acredita. Você sabia disso? Que a própria pessoa que pede a profecia, ela não acredita. Por isso que ela vai em 20 profetas, em 20 grupos de oração, em 20 pregador. E às vezes, quando ouve a verdade, não acredita, porque a verdade está na Bíblia. A profecia verdadeira da Bíblia. Você está num relacionamento que é contrário à palavra de Deus, a Bíblia tem várias passagens. Tem uma, por exemplo, que diz: você não pega brasa na mão sem se queimar. Por isso que você está sofrendo
no seu casamento, no seu namoro, nos seus negócios, porque são contrários à palavra de Deus. Então, a maior revelação que você tem, e a primeira e de preferência a única que você deve buscar é a Bíblia. Quando Deus quiser, ele vai se manifestar. Mas você teve um sonho, ou até alguém lhe deu uma profetada e você ficou ali com esperança, porque às vezes a profecia é boa, você vai buscar de Deus. Se eu tiver um sonho ruim, eu vou orar e apresentar, que pode ser alguma coisa ruim que está para me acontecer, então eu repreendo. Os judeus acreditam em sonho, acreditam até hoje. Eles dizem o seguinte: se Deus dá uma revelação, é porque Deus quer agir sobre isso. Se Deus dá uma revelação de um acidente, é porque Deus quer livrar você desse acidente. Então, não estou dizendo que os judeus são verdadeiros, estou colocando a opinião dele, mas como foi um povo que teve muita revelação de Deus, os ensinos deles são muito válidos. Então, se você teve um sonho ruim, ora, repreende esse mal. Se não for nada, Deus não vai te castigar por isso. Se o sonho for bom, não saia abraçando. Ah, você sonhou que estava namorando com um rapaz e no dia você vai se jogar para ele atrás da moça. Não, não é assim que você faz. Se Deus quer que uma coisa aconteça, nada vai impedir ela de acontecer. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quer que você case com ela, Deus vai fazer você casar com ela, casar com ele. Quem vai impedir isso, meu irmão? Detalhe, se Deus quer que você case com essa pessoa daqui a 10 anos, não adianta você casar a próxima semana. Não vai dar certo. Então tem um tempo para as coisas ocorrerem. Aprendemos que tem um tempo para todas as coisas ocorrerem debaixo do céu. Então, se o sonho e a revelação for de Deus, vai acontecer dentro de um tempo que Deus determinou. Mas detalhe, não viva de sonhos nem de revelação, porque tem muita frustração. Tem gente que fica esperando Deus trazer uma coisa que ele prometeu, que Deus nem prometeu, era só sonho da cabeça da pessoa e era só revelação de falso profeta. Então, tem muita gente frustrada. O que que acontece? As pessoas vão para a igreja, recebem uma profecia boa, dá oferta para o profeta, ou tem um sonho, e o profeta interpreta o sonho e ganha um dinheiro com isso. E aí passa-se meses, anos e nunca houve a profecia. A pessoa decepcionada sai para a igreja achando que a igreja é uma mentira, que é tudo mentira, mas não. Lembre que também tem profecias e sonhos de Satanás. Então, às vezes, a pessoa está enganada pela sua própria consciência, enganada por Satanás e, às vezes, botando a culpa em Deus. Deus vai falar com você através da sua palavra sempre. E Deus, através da sua palavra, vai ministrar o seu coração. Quando você começa a buscar Deus através de oração e de jejum, você vai ver que Deus vai começar a ministrar a palavra que você está lendo ali no seu coração. Certa vez nós lemos a Bíblia, fomos na igreja e Deus mandou a palavra: vou enviar o meu anjo que preparar o caminho adiante de ti e endireitará as tuas veredas, aquelas passagens que falam sobre João Batista. Eu tinha que mudar de cidade com minha filha, morava só eu e ali, e eu muito preocupado, e não estava dando certo, eu tentava mudar, não dava certo, tentava mudar, não dava certo, estava amarrado demais as coisas. E minha filha pegou e entendeu. Minha filha disse: pai, talvez seja Deus que está mandando um anjo na frente para primeiro preparar as coisas, depois a gente vai. E aquilo acalmou o meu coração. Ela, com 12 anos, teve um entendimento que eu não tive. O que, que aconteceu? Pouco tempo depois, deu tudo certo e eu mudei para aquele lugar que eu estava precisando mudar. Era outro estado. Então, veja, no texto estava a solução do meu problema. Às vezes não é o texto completo, mas uma parte, um versículo, a história. Deus vai ministrar algo do texto na tua vida. Se o sonho for de Deus, Deus não vai ficar com raiva se você perguntar, dizer: Deus, se foi da tua parte, não me deixe ser enganado pela minha própria consciência, nem por Satanás. A Bíblia diz que o homem é tentado pela sua própria concupiscência, ou por sua própria mente, quando essa o atrai sem dúvida. Então, a nossa mente é fruto de tentação. Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso, então eu não posso seguir o meu coração. A coisa mais errada que a pessoa diz: siga o seu coração, o importante é seguir seu coração. Não, se meu coração é enganoso, eu não devo seguir o coração, eu devo seguir a palavra de Deus, porque os preceitos do Senhor são retos. Então eu sigo a palavra de Deus e no caminho da palavra de Deus pode me aparecer um sonho, pode me aparecer uma revelação. Mas eu tenho que seguir a palavra de Deus, não é o meu coração, porque meu coração é enganoso. Os psicólogos dizem que o nosso eu consciente, aquele você sabe que é o João, você sabe que é a Maria, sabe que acordou hoje, sabe que tem um pai e uma mãe, que tem filho, tem conta a pagar. Essa parte que você conhece de você é o mínimo do que você é.
A maior parte de você está escondida dentro de você, que é chamada de inconsciente e até o subconsciente. Então, de você mesmo, você conhece muito pouco. Então, você é um produto ali, o restinho que sobrou do que está guardado dentro de você. Então, dentro de você tem coisas que você jamais imagina. Maldades, desejos iníquos, coisas absurdas. Então você não conhece nada a seu próprio respeito. Agora Deus conhece, porque Ele diz: se você descer às profundezas do abismo, Ele está lá. Se subir aos céus, Ele está lá. Então Ele está dentro e fora de você. Ele conhece todo o seu interior e o seu exterior. Então eu não posso dizer: eu seguirei o meu coração. Ah, eu gostei de um namorado, de uma namorada, vou seguir meu coração e vou casar. Não, não é assim. Você gostou de uma pessoa, ora, olha o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso. Arruma um pretendente, leia a Bíblia toda. E nessa Bíblia toda você vai procurar resposta para o seu namoro. É muito bom ler com foco. Você tem que fazer a compra de um objeto, montar uma empresa. Eu vou ler a Bíblia toda e Deus vai falar comigo na Bíblia toda como é que eu devo proceder para abrir minha empresa, se devo ou não abrir, se devo ou não, como é que eu vou contratar meus funcionários, como eu vou proceder, como eu vou preparar o preço. Terminou de ler a Bíblia toda, aí você vai, agora eu vou ler minha Bíblia toda para eu aprender sobre o casamento. Eu a Bíblia toda para aprender sobre a criação dos filhos. Vou ler a Bíblia toda para você. Usa o foco disso que vai te motivar. Então você vai ler a Bíblia toda para Deus te orientar como se guiar nesse namoro, nesse relacionamento. E Deus na Bíblia toda vai falar com você. Lembrando que o coração do homem é enganoso, você tem que estar embasado em oração, em jejum, para que Satanás não te engane na Bíblia. Porque Satanás tentou enganar Jesus na própria Bíblia, ele vai tentar enganar nos seus sonhos, ele vai tentar enganar através de profetas. Se ele tentou enganar o próprio Cristo usando a palavra de Deus, ele vai usar todos os outros recursos ali. Deus quis mostrar que Satanás é capaz de todas as coisas para enganar, inclusive de usar a palavra de Deus, inclusive usar um falso pregador, inclusive usar um falso profeta, inclusive usar os teus sonhos. Agora, Deus pode falar em sonhos, Deus pode falar através de profecias. Então eu tive um sonho, eu vou primeiro alinhar ele com a palavra de Deus, e após alinhá-lo com a palavra de Deus, eu vou pedir resposta de Deus sobre o sonho, para ver se faz sentido. Não pode ser um sonho louco, não pode ser um sonho sem ordem. As coisas de Deus têm ordem, têm significado, tem um projeto. Deus não dá um sonho de qualquer jeito. Veja o sonho de Faraó, veja o sonho de José, veja o sonho de Jacó. Tinha um sentido escatológico, um sentido bíblico. Estava todo enquadrado dentro de uma lógica bíblica. Então, o teu sonho tem que estar enquadrado dentro de uma lógica bíblica. Agora, irmãos, eu estou dizendo isso para que você saiba, Deus vai te dar 2, 3, 5 sonhos na tua vida toda. Em 50 anos da tua vida, 80 anos, talvez você tenha 10 sonhos que vale a pena você dar crédito. O restante é coisa da sua mente. Tem gente que acha que Deus fala todo dia em sonho com ele. A pessoa assiste uma série e todo dia sonha sobre um assunto, que é a série que está despertando o sonho. Então ela acha que Deus está revelando todo dia. Tem gente que lê um livro todo dia e aí, dependendo da palavra ali que marca no livro, a pessoa vai sonhando em sequência, ele vai achando que é aquilo. Então tome cuidado, porque tem gatilhos mentais, às vezes o ambiente que você vive, a situação que você tem, vai disparando os teus sonhos e você acha que é revelação contínua de Deus, ou que Deus fala todos os dias contigo. Não estou dizendo que Deus não possa falar todo dia com alguém. Também não posso afirmar isso na Bíblia. Não posso afirmar, Deus, sei lá, alguém tem a graça de Deus de ouvir a sua voz, mas tome cuidado, que a maioria é mentira e às vezes é engodo de Satanás. Satanás desvia nós da verdade, desvia nós dos mandamentos de Deus através de sonhos. E aqui Deus está falando em Jeremias sobre os profetas que tinham sonho. Nós vamos repetir. O Senhor, o profeta que tem sonho, conta como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra como verdade. Que quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Então Deus está dizendo, quando alguém tiver um sonho, conte como um sonho, porque eles estavam contando aquilo já como revelação. Aí aqui você pode concluir que os sonhos não são de Deus? Não. Aqui Deus está referindo-se a um caso, mas pode ter sonho de Deus, nós vamos ver no final do texto. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ou seja, essas pessoas que através de uns sonhos, ela desviava a palavra de Deus.
Alguém está no relacionamento de adultério, Deus chega lá e diz, vai ser tua esposa. Uma certa irmã entrou em contato comigo e falou comigo, irmão, eu estou casado com um homem, ele é mais velho, veja, o homem era secretário de uma cidade, fazendeiro, ela deu uma vida para ela muito boa, que ela passava dificuldade, ele era mais velho do que ela tinha uma vida muito farta, uma bênção, mas ela, nova, um homem mais velho, ela queria um homem mais novo, e ela ouviu uma profeta dizer para ela, ó, esse aí não é teu esposo não, teu esposo vai ser outro. E disse até que era um moreno, tal, tal, e ela gostou porque ela queria aquilo. E Satanás vai dizer coisas que você quer ouvir, vai vir sonhos que você quer. Então, o que é que acontece? Ela queria separar, achando que o homem ia morrer ou ia separar, e ela estava infeliz no seu relacionamento. Minha irmã, o relacionamento dela era aquele. Ela tinha que viver feliz com o esposo, fazer ele feliz e honrar ele, porque estavam vivos e casados e não separar. Se depois Deus fizesse isso, aí era de Deus, mas nesse momento trouxe frustração para a vida dela e parece que é tudo mentiroso. Então, não é assim que Deus faz. Esses profetas, cada um ao seu companheiro. Pois isso que eu sou contra esses profetas, verso 30, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. É um sonho que rouba a palavra de Deus. Eu não posso ter um sonho, uma profecia que contraria a palavra de Deus. E para mim saber disso, eu tenho que ler a Bíblia toda. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. No mínimo, você tem que consultar uma pessoa séria e dizer, irmão, o profeta me disse isso, o que é que você acha? Para você confrontar a ideia. Mas se for outro falso profeta, ele vai pedir, geralmente para falso profeta, quando ora, ou quando revela sonho, ou revela coisa, pede alguma oferta. É praxe isso. Oferta você dá quando você sente. Você está frequentando uma igreja, sentiu que ali é obra de Deus ou alguma outra coisa, você sentiu no coração, você oferta. Se você não sentir, tem algo de errado com você. Porque quem é de Deus quer ajudar a obra de Deus. Então, não é comum também que uma pessoa nunca sinta de ofertar, de dizimar. A pessoa está na igreja, ela tem que ofertar, ela tem que dizimar, ela tem que ajudar a obra a crescer. E se o Espírito Santo não se manifesta no seu coração para ajudar a obra de Deus, é porque você não tem parte com o Espírito Santo. Você pode até não poder ajudar, você sente vontade e não pode porque não tem, mas se Deus não se manifesta em você para ajudar a obra de Deus, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque se você tem, ele manifesta a verdade, a saúde, a vida e também coisas para você fazer para a obra de Deus. 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma, ele diz. É aquela pessoa que começa a dizer, irmão, ela vem na mente dela um pensamento, ela já acha. Ela olha para uma foto de alguém e já conclui ali psicologicamente, ela diz que é Deus revelando. Às vezes acerta mesmo. Outro dia uma irmã mostrou uma foto, eu não sei de quem era, e na foto eu vi a foto do homem. Ela perguntou, irmã, Deus te mostrou alguma coisa? Aí eu falei, claro que não, não ia mentir e dizer que Deus me mostrou. Mas olhando a foto psicologicamente, o cara estava de óculos escuros. O perfil estranho, eu já vi que era para esconder o olho, usava drogas. E uma série de coisas dava para concluir só pela foto. Então, se o falso profeta quiser chutar, ele vai fazer isso. E às vezes a pessoa diz isso, está numa psicose, num problema psicológico, e diz que Deus revelou para ele. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Agora, aqui é que é importante, porque Deus não está falando contra os sonhos, mas contra os sonhos mentirosos. Vê se tivesse a palavra só sonhos aqui, ou em outras passagens não existissem sonhos na Bíblia, e aqui fosse o único caso, nós saberíamos que os sonhos tinham que ser descartados 100%. Nós podemos descartar a maioria, mas nunca 100%. Então, com esse texto, sonhos mentirosos, veio que meio que adjetivou a palavra sonho, dando significado a ele. Então, nós entendemos que existe sonhos verdadeiros. Para que Deus afirme que uma coisa é mentirosa, tem que haver, existir a verdadeira, e até porque a própria história, como já contando dos patriarcas, eles também tinham sonhos e os contam, e com as suas mentiras e leviandade faz errar o meu povo. Veja que o problema não era o sonho, era o sonho mentiroso, e acrescentado de mentiras, talvez por interpretação, faz errar o povo. Então o pecado estava aí. E os conta com suas mentiras e leviandade faz errar o meu povo, pois eu não os enviei. Então Deus está dizendo o quê? Que não os enviou e que eles tiveram
sonhos falsos e fizeram o povo errar. Mas Deus pode enviar, ou seja, se Deus enviasse, inverteria o texto para totalmente. Nem lhes dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Então aqui a palavra é claro de ensinamento que a questão não é o sonho, mas o sonho mentiroso, acrescido de mentira, contrariando a palavra de Deus e que engana o povo de Deus. Então, nós concluímos aqui que o problema não é o sonho, que ele pode existir dentro de uma circunstância e uma quantidade enorme de regras para que possa ocorrer. E é bom que a gente se circunscreva ele dentro dessas regras para que facilmente nós não sejamos enganados. Espero que tenha trazido bastante proveito. Compartilhe essa palavra. No nome de Jesus, amém, amém.